Vós, Senhor. Quantas vezes devo perdoar ao meu irmão se ele pecar contra mim? Esta pergunta pega a todos nós, porque nós vivemos num mundo que é um mar de injustiças. Não existe nenhum aqui que não já tenha sofrido uma humilhação, uma incompreensão, uma calúnia, uma traição, um engano. Principalmente daquelas pessoas que estão mais perto de nós. São funcionários que às vezes perdem o trabalho exatamente por uma calúnia, uma fofoca, uma inveja do outro colega. São pessoas que vendem com confiança e não recebem. São esposos ou esposas que já foram traídos ou traídas um pelo outro. São filhos ingratos que têm praticamente destroçado a vida de seus pais. São pais que já perderam filhos que foram assassinados. O fato é que, diante de tudo isso, o coração humano se sente indignado. Há uma indignação, e é importante que haja, porque nem eu e nem você devemos nos comportar de forma passiva diante do mal. Nós precisamos reagir para esbarrar o mal, para que aquela onda não nos destrua. O ser humano, nos seus primórdios, e até hoje, viveu dois estágios. E Jesus nos propõe um terceiro estágio. O primeiro estágio é o da vingança, desproporcional ao mal recebido. É o que se chama lei da selva, mas não é lei da selva. É principalmente hoje a lei das grandes cidades. A lei de Washington, que invadiu o Iraque e destruiu tudo. O presidente tinha ameaçado alguma coisa, mas ele vai lá e destroça todos, culpados e inocentes, e se pousa como a maior democracia do mundo. É Moscou que inventou que a Ucrânia poderia ser uma ameaça e bota para lá policiais, exército, mercenários, arrasa cidades, pontes, fábricas, destrói vidas, crianças. É Pequim
que entrou no território do Tibete e assassinou milhares de seres humanos, monges, crianças, pessoas, expulsou todos para a Índia. É a Inglaterra, Londres, que invadiu as Malvinas, que ficam ali perto da Argentina, destroçando todos. Parece que os homens de poder são pessoas que não evoluíram. Estão na lei da selva. Se alguém mata um da minha família, eu vou lá e mato todos da sua família, inocentes ou não. É o que nós estamos vendo nas guerras, nas situações. Hoje, a gente vê que grande parte da humanidade não evoluiu nada, principalmente os homens que têm poder. Principalmente os homens que têm poder, como gostam de destruir a vida dos outros, que eles acham que pode ser uma ameaça. Muitos anos atrás, antes de Jesus Cristo, um homem chamado Hammurabi, rei, ele deu um salto de qualidade na evolução humana. Com olho por olho e dente por dente. Se alguém te fura o olho, tu não vai matá-lo e nem vai matar a família dele, nem ele mesmo. Vai apenas furar o olho dele. Se ele te arranca um dente, tu não vai matar a família dele, nem matá-lo, vai apenas arrancar um dente dele. É a proporcionalidade dos danos que até hoje a justiça procura fazer. O que a gente chama de dosimetria da pena, conforme o dano praticado. A humanidade só evoluiu até aí. Daí para cá, a humanidade não evoluiu. O coração humano deseja a justiça, mas não a misericórdia. Mas Jesus propõe que o ser humano vá um pouco além. Que não queira só a justiça, e não precisa anular a justiça. Mas que o ser humano aprenda com Deus, como nós vimos no Salmo 102, Deus afasta os nossos pecados de nós, como o nascente está distante do poente. Ele é bondoso, compassivo e carinhoso. Jesus nos propõe aprender com Deus, aprender com Ele, que morreu perdoando os seus agressores. E nós só podemos chegar a este nível na medida em que nós fazemos uma caminhada com Jesus. Quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não. 70 vezes 7, 449 vezes? Não. Devemos perdoar toda vez que for necessário e que eu seja capaz de perdoar. Existem algumas situações e mentalidades que desorientam a nossa capacidade de perdoar. A primeira delas é achar que quem perdoa está concordando com o erro.
Não. Perdoar não é concordar com o erro. Quem concorda com o erro é cúmplice. Não precisa perdoar porque é cúmplice. Perdoar é dizer, compreender que o outro erra, que eu erro, e não reduzir o outro ao seu erro. Mas é claro que o outro fica com a obrigação de reparar o dano cometido. Outros dizem, a gente perdoa, para perdoar precisa esquecer. Eu digo, não, para esquecer precisa desenvolver Alzheimer. Se fosse assim, toda pessoa com Alzheimer seria santa, porque esquece tudo. Perdoar é lembrar sem sentir a dor do dano recebido. Quando eu lembro, mas já não dói, e eu não levo em conta, significa que eu perdoei. E se nunca passa aquela dor, porque há pessoas cujas feridas da alma são tão profundas, que elas chegam ao desespero de querer matar ou querer se matar para se livrar daquela dor. Numa situação dessa, nós temos que recorrer a Jesus. Jesus nos convida a aprender com Deus. Nós vamos ser sempre a minoria, mas a minoria que consegue construir uma paz dentro de si. É a hora de pedir perdão, é a hora de fazer uma sincera oração a Deus, para que sejamos capazes de perdoar. O apostolado da oração tem uma jaculatória que nós devemos rezar sempre. Jesus, manso e humilde de coração, faz o meu coração semelhante ao vosso. Quando nós pedimos a Deus, porque não somos capazes de perdoar, duas coisas nós devemos observar. A primeira, que nós devemos pedir que Deus perdoe por nós. Eu não sou capaz, mas eu aceito que o Senhor perdoe. Eu não quero que o Senhor faça mal. Eu peço ao Senhor para lhe fazer o bem. Eu peço ao Senhor para convertê-lo ou convertê-la para que não faça mal aos outros o mal que fez a mim. Isto é perdoar, mesmo quando eu, por mim mesmo, não tenho a capacidade de perdoar. E a segunda coisa, nós devemos pedir a Deus para evoluir espiritualmente. Preste bem atenção nisso aqui. Pouca gente ensina isso. Preste bem atenção. Digamos que você é uma mãe, tinha uma criancinha por ali, andando. Digamos que aquela criancinha se aborreça e dê uns tapas na mãe. A mãe não sente necessidade de perdoar a criancinha. Ela sente necessidade de corrigir,
de dizer como é para fazer, que não deve ser assim, mas não sente necessidade de perdoar. Por quê? Porque a mãe é grande, é madura, evoluiu, a criança ainda é infantil, é pequena, não é madura. Digamos que aquela criança cresça e ela volte a dar um tapa na mãe. Aí a mãe precisa perdoar. Por quê? Porque agora a mãe e a filha estão do mesmo tamanho. Quem é que vai perdoar? Quem crescer primeiro. Quem evoluir primeiro. Toda vez que nós encontrarmos uma situação difícil de perdoar, é uma revelação de que nós precisamos crescer mais. Porque quando nós crescemos, mais do que aquele que nos magoou, nós perdoamos sem nem lembrar dele. Fica fácil o perdão. Se você não crescer, observe as pessoas muito ressentidas. Observe as pessoas muito reclamonas. Observe as pessoas muito magoadas. São pessoas espiritualmente anãs, sem nada contra os anãos, sem nada contra eles, mas são pessoas que não evoluíram espiritualmente, que não compreenderam que os outros fazem o que fazem, porque assim são. Eles fazem o que fazem, porque é deste jeito que eles são. Lamentavelmente, nós devemos, em primeiro lugar, nos assustar. Dizer, valha, eu sou do tamanho desta pessoa. Eu não consigo perdoá-la porque sou do tamanho dela. Ah, Senhor, ajuda-me a evoluir. Ajuda-me a amadurecer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Não para que eu me torne superior, mas que se dois aviões vêm na mesma altura, eles se batem. Mas se um vier um pouquinho mais alto, ele passa por cima, que nem vê o outro. Quando nós evoluímos, nós perdoamos aqueles que ainda não evoluíram o tanto que nós evoluímos. Pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso pai, pode ser a sogra, a nora, o companheiro de trabalho, ou seja quem for. Quando nós aceitamos que Deus perdoe e não retribua o mal com o mal, e quando nós evoluímos, esquecemos, não aquele esquecimento de quem desenvolveu Alzheimer, mas aquele esquecimento de quem diz, isso não vale nada não. A gente acha até graça daquilo que a pobre criatura foi incapaz de evitar na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.